Como eu vim para os Estados Unidos sozinha e por que eu vim. E eu não tinha apoio deles, assim. E esse sonho nunca, sabe, era muito grande, mas eu sabia que era muito distante. E acaba que às vezes você fica, ai, como que isso vai acontecer um dia, sabe? Só se Deus fizer um milagre. Olá, gente, meu nome é Auxiliane. Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, como no título desse vídeo. Como eu vim para os Estados Unidos sozinha e por que eu vim. Tenho 27 anos. E eu vim do interior do Espírito Santo. Por que eu vim para os Estados Unidos? Então, desde muito nova, eu tinha um sonho de vir para os Estados Unidos. Desde muito criança mesmo, eu lembro, de eu ter esse sonho na minha mente e eu falar com as pessoas que eu tinha um sonho muito grande de vir para os Estados Unidos. Realmente era um sonho que era muito distante para mim, porque eu sabia da minha realidade, eu sabia de onde eu vim, eu sabia que como já é difícil para quem tem dinheiro, imagina para quem não tem dinheiro, né? Gente, era um sonho tão impossível, porque eu nunca tive uma vida fácil desde a minha infância. Minha infância sempre foi muito difícil, muita dificuldade. Meus pais eram separados e eu não tinha apoio deles, assim. Eu sempre fui muito esforçada desde nova, sabe? Gente, as coisas eram muito difíceis. E esse sonho nunca, sabe, era muito grande, mas eu sabia que era muito distante. E acaba que às vezes você fica, ai, como que isso vai acontecer um dia, sabe? Só se Deus fizer um milagre. Porque eu já vi casos, ouvia casos na minha cidade de pessoas que tinham dinheiro e que não conseguiu visto. Eu que não tinha nada. Na época, eu trabalhava em comércio na minha cidade. E nessa loja eu fazia muito, assim, eu era como se fosse uma gerente, eu resolvia praticamente tudo da loja, mas o meu salário era um salário fixo, eu não tinha comissão, era um salário mínimo, comercial no caso. Esse salário eu ajudava em casa, pagava minha faculdade e o dinheiro assim não sobrava pra quase nada. Então, pra eu conseguir juntar um dinheiro pra visto ia demorar anos. Eu fiquei 5 anos nessa empresa, dessa loja. Depois eu fui trabalhar para uma empresa maior de rede. Fiquei quase 2 anos nessa empresa de rede, que era uma empresa de eletrodoméstico. Era uma empresa muito grande, muito conhecida lá no meu estado, onde que eu conseguia ganhar um pouco mais. E aí, quando eu consegui ganhar um pouco mais, eu tive problemas em casa, né, com a minha mãe, não era muito fácil. E eu tive que sair de casa. Aí fui morar sozinha, aí eu tive que pagar aluguel. Eu tive que comprar coisas para casa. Eu tive umas amigas que juntaram e compraram algumas coisinhas de casa para mim também, para eu começar, né? Depois eu fui comprando aos pouquinhos as minhas coisas. E não foi fácil, gente, porque a pessoa que você mais precisava, né, tá com você, e ainda mais com os exemplos que eu tive durante a minha vida, que era muito difícil no Brasil. Eu tive exemplos, assim, pra eu dar tudo errado na minha vida, sabe? Desde nova, eu nunca desisti. Eu sempre trabalhei muito. E parecia que eu só trabalhava pra sobreviver. Nessa época, eu não desistia, sabe? Eu sempre orava muito, a gente orava muito, eu falava, Deus, quando que eu vou para os Estados Unidos? Por quê? Eu não conseguia juntar dinheiro, porque todo mês acontecia alguma coisinha que eu tinha que tirar daquele pouquinho que eu juntava pra pagar uma outra coisa. Que era eu por mim, sempre foi eu por mim. E aí, em 2022, eu tinha um ano já que eu tava na loja, um ano e pouquinho, eu decidi pedir demissão. Eu decidi na minha cabeça que eu falei, cara, se eu não dar um passo pra frente, eu sempre vou ficar nesse sonho de migrar, de ir embora daqui e eu nunca vou conseguir. E assim, às vezes a minha vida tava tão difícil no Brasil, mas tão difícil, gente. Parecia que parecia que eu batalhava tanto e eu não crescia e nada acontecia. Eu falava, cara, eu faço um curso aqui, faço um curso ali, eu tento melhorar aqui, eu tento arrumar um serviço e nada dá certo pra mim. E o meu sonho de migrar também tá muito distante, porque emigrar para os Estados Unidos é muito difícil, a gente sabe. Minha amiga em Portugal estava grávida. Já tinha 2 anos que eu não via ela, né, gente? Era muito, muito, assim, muita amiga mesmo no Brasil. Ela era minha melhor amiga. E ela sempre falava, ai, amiga, vem, eu tô aqui, eu te ajudo e tal. Só que eu sempre ficava com medo, né? Medo, ai, gente, medo de ir embora. Ai, medo de sair de perto da minha família, alguma coisa que ia acontecer. Mas, gente, eu já tinha minha vida, eu morava sozinha, eu, sabe, me virava sozinha, não tinha ajuda de ninguém. Então, eu tinha que pensar em mim, em primeiro lugar. E aí, o que eu fiz? Eu decidi, pedi demissão. Vendi minhas coisas de casa, fui vendendo tudo. Fiz um dinheirinho
e fui para Portugal. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que, assim, fiquei encantada, era muito lindo, era tudo novo, era um outro país, primeira vez andando de avião. E detalhe, eu não tinha passaporte também. Então eu fiz tudo em coisa de 2 meses, eu fiz tudo, tudo. Inclusive eu fui em alta temporada, o dólar, o euro tava muito, muito caro. A passagem estava muito cara, porque era alta temporada, lá em Portugal era verão, as pessoas, né, era férias, então tava tudo muito caro. Eu fui para a capital do meu estado, do Espírito Santo, né, que é Vitória, para tirar o meu passaporte. E aí eu falava, cara, é um sonho, né, de emigrar e tal. E qual que era o meu plano? Emigrar para Portugal, que era mais rápido, pegar a documentação lá, né, da entrada na manifestação de interesse, que é para você ir morar lá de forma legal, tirar seus documentos. E depois de 5 anos que eu pegasse a residência, eu tiraria o visto e iria para os Estados Unidos. Porque se eu gastasse aquele dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro que eu ia para Portugal, para poder vir para os Estados Unidos, o visto fosse negado, eu já tinha pedido demissão. Eu não tinha mais móveis em casa. Já tava tudo, sabe? Se o visto fosse negado, eu ia pra onde? Eu não tinha com quem contar. Fui pra lá, gente, com intenção. Minha cabeça era assim, gente, eu não vou ficar em Portugal. Eu vou tirar o documento e vou pros Estados Unidos. Vou tirar o documento e vou pros Estados Unidos. Mas o documento demoraria 5 anos, no mínimo. E eu falava, cara, não tem problema. É a oportunidade que tinha, porque eu não tinha dinheiro para ir pros Estados Unidos. Se o meu visto fosse negado, gente, eu não tinha onde cair morta mais. Não tinha nem emprego mais. E fora que se eu fosse tirar o meu visto, eu iria vir com visto de turista. Aí aqui eu poderia, né, arrumar um emprego, trocar status, essas coisas. Mas eu iria vir pra casa de quem? Sem falar inglês. Não falava inglês. E acontece, fui pra Portugal, vivenciar essa história, essa aventura, né, essa coisa, aquela empolgação em emigrar. Só que eu sabia que a Europa não era o meu sonho, ainda mais em Portugal, que, né, o salário não é muito bom, mas era a porta de entrada, vamos dizer. Fui, fiquei lá os 2 meses, eu vi que na hora que eu queria, eu decidi voltar. Só que quando eu voltei, gente, tudo mudou. Tudo. Porque eu tinha terminado meu relacionamento, eu tinha perdido meu emprego. Tava tudo muito difícil. Muito difícil, gente. Gente, foi uma época que eu falava assim, meu Deus, por que a minha vida é tão difícil? E tipo assim, eu tinha tudo pra dar errado na minha vida inteira, sabe? Eu nunca tive pai e mãe que me ajudasse financeiramente ou que me ajudasse até mesmo me incentivando. E tudo que eu aprendi, sabe, foi assim, sozinha, com a misericórdia de Deus mesmo. E aí, essa época foi uma época muito complicada. E foi a graça de Deus, gente, literalmente. Porque eu me sentia e eu achava que a qualquer momento eu iria entrar na depressão. Eu comecei a pesquisar sobre migrar novamente. Aquele sonho não morreu. Eu ficava o dia inteiro. Eu ia limpar a casa, eu ia lavar roupa, eu ia fazer as coisas, pesquisando sobre imigração. Eu olhava visto de estudante para os Estados Unidos, visto de estudante para Irlanda, visto de estudante para o Canadá, visto de não sei o que para o Canadá, visto todo quanto é tipo de visto e possibilidades para poder emigrar para os Estados Unidos e para alguns outros países que seria a minha segunda opção. Eu ficava o dia inteiro assistindo blog de meninas de como que elas emigraram. Foi aí que eu vi a oportunidade de vir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Mas esse intercâmbio precisava falar inglês e eu não tinha inglês. Por isso que eu falo, gente, não desista. Não desista, porque vale a pena você insistir no seu sonho. Inclusive, eu não tinha dinheiro. Nesse período, eu tava lá na minha irmã, né, ficando um tempo lá na casa dela. E eu conheci essa empresa, essa agência, e foi aí que eu tentei pesquisar mais sobre esse intercâmbio. Esse intercâmbio, ele se chama Au Pair, eu não sei se algumas pessoas conhecem, mas era a chance que eu tinha de vir, gente, era a única chance. Fora que eu também já tinha pesquisado em ir pra Irlanda, voltar pra Portugal de novo, e descobri essa possibilidade de vir para os Estados Unidos para esse intercâmbio, que era um intercâmbio bem mais em conta, e eu não precisava pagar moradia, porque a gente vem para trabalhar com uma família e você recebe uma quantia de dinheiro por semana, que é bem pouca, mas quando a gente tá no Brasil, né, a gente fica convertendo tudo e a gente fala, não, compensa, então eu consigo pagar as contas que eu vou deixar aqui, de lá e tal.
Enfim, a gente pensa em mil e uma coisa. E a gente vai criando aquelas fanfic na cabeça. Eu fui, criei um monte de fanfic na minha cabeça. Eu vi vários vídeos de meninas que tinham vindo sem inglês. Eu falei, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Entrei em contato com a agência, vi todos os requisitos que precisava, assisti vários e vários vídeos por dias. Entrei em contato com essa agência, paguei. Eles fazem uma entrevista em inglês para ver o seu nível de inglês. Nesse período eu comecei a pesquisar horrores, tudo que eu precisava. Só que tem uma idade limite, até 26 anos. Isso era no meio de 2023. Eu não tinha inglês, era zero. Em fevereiro de 2024 eu ia fazer 26 anos. Então, eu tinha aqueles meses ali pra me virar no inglês. E eu falei, cara, como que eu vou aprender inglês em 8 meses? É impossível. E ter dinheiro pra pagar esse monte de coisa, sabe? Agência, visto, e tirar o visto, ainda corre o risco do visto ser negado, tá? E o visto, ele tem uma porcentagem de ser negado menos do que o visto de turista. Mas, ainda assim, depois que você entra nesse mundo aí, você entra nos grupos, assiste vídeo, começa a entender, você vê o tanto de gente que é negado também. Muitas meninas são aprovadas, mas muita gente é reprovado, é negado o visto. E você fica assim, cara, não tem dinheiro mais pra pagar de novo. Sabe, você investiu seu tempo, você investiu seu dinheiro. Entrei em contato com a agência, paguei a entrevista, toda animada. Eu fiz essa entrevista com a agência e adivinha? Ela me deu esperança. Ela falou, você pode repetir, você não passou. Consegui responder 3 perguntas em inglês. O resto, minha filha, eu não consegui responder. Porque eu não tinha inglês. E eu fui naquela coisa, né, de que muitas meninas vêm com inglês zero. Eu fui com essa ideia e achei que seria possível pra mim. Quando ela desligou o telefone e, né, ela falou, você pode tentar de novo outro momento e tal. Eu comecei a chorar de desespero. Eu falava, cara, isso era a minha única chance de ir para os Estados Unidos. Eu tava com os planos já de como que eu ia fazer para ter um extra, para poder pagar outras coisas, enfim. Deu tudo errado. Eu fiquei muito devastada, assim, porque, sabe, os vídeos que as pessoas postavam, eu vim para os Estados Unidos com inglês zero, não falava inglês e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre aulas de inglês, professores de inglês, para me ensinar nesse curto período de tempo que eu tinha antes da minha idade limite, para poder vir para os Estados Unidos. Eu conversei com tantos professores de inglês. A gente falava, cara, eu preciso de algum professor que me treine pra eu passar nessas entrevistas e tal. Quando ela falou que eu poderia passar de novo, que eu poderia fazer de novo a entrevista, eu comecei a pesquisar essa possibilidade, mas eu não tinha dinheiro pra pagar. E aí, passou uns dias, na mesma semana, eu recebi um e-mail da agência falando que eu não era apta para participar desse programa. Provavelmente por conta do meu inglês. Porque esse intercâmbio, ele tem uns requisitos, sabe? Que é inglês intermediário, você tem que ter CNH, você tem que ter experiências com crianças, que era o que eu tinha tudo, eu só não tinha inglês. Até CNH, que a maioria das meninas, às vezes quando vai para esse intercâmbio, não tem a CNH, e aí tem que tirar a CNH primeiro. Porque se eu não tivesse CNH, inclusive a CNH eu tirei quando eu fiz 19 anos, eu acho, também. Tudo eu sozinha, sem ajuda de ninguém, né, dos meus pais, nem de ninguém. E aí, quando eu recebi aquele e-mail, eu fiquei muito, assim, triste, porque eu já tava triste quando ela falou que eu não tinha passado a entrevista. Óbvio que eu não tinha passado, né? Mas quando eu recebi o e-mail falando que eu não poderia participar do programa, gente, aquilo pra mim, acabou minhas esperanças, acabou. Aí eu desisti, aí eu não fiquei procurando mais professores, até porque eu não tinha dinheiro pra pagar, não tinha esperança nenhuma mais. Falei, tá, minha vida é aqui, né? Deus, eu acho que Deus não tem esse plano pra mim, pra eu poder ir pros Estados Unidos. E talvez nem pra outro país, porque ir pra outro país eu até iria, mas não era meu sonho, sabe? Mas se eu fosse também, eu acho que eu estaria muito mais feliz que no Brasil, porque no Brasil eu tava passando por muita dificuldade. Enfim. Passou, acho que uns 3 meses, eu segui uma menina no meu Instagram, que ela tinha o mesmo nome que o meu. E ela tinha vindo para os Estados Unidos, ser au pair também. E aí, do nada, ela postou uma foto aqui e eu perguntei ela se ela tinha vindo, né, pra cá, como ela tinha conseguido, ela me explicou. Falei, tá, eu tentei ir uns meses atrás, mas não deu certo, não passei. Ela falou, eu também vim. E eu não tinha inglês antes. Eu estudei 6 meses com a professora tal, se quiser eu te passo contato. Ela me passou o contato da agência e o contato da professora. E aí eu entrei em contato, mas assim, sem muita esperança,
E aí eu mandei mensagem pra elas, pra agência e pra professora, mas sem muita esperança, sabe? Eu não tava com muita esperança porque faltava, sei lá, acho que 5 meses pra eu chegar na idade limite, né, que é desse intercâmbio. Eu falei, cara, mesmo se eu passar em todas as entrevistas, né, que é tudo em inglês, eu não tenho dinheiro pra tirar o visto. Eu não tenho dinheiro pro visto. Eu não tenho dinheiro pra pagar professor pra me treinar. Mas eu tava tão destruída por dentro, assim, tão sem esperança, que eu fiz uma oração tão sincera pra Deus, eu lembro. Eu fiz uma oração sincera. E eu mandei mensagem, né, pra essa professora, passou um tempo, eu esqueci, tipo, não respondi ela mais. E aí ela me mandou uma mensagem depois e ela falou que abriu uma turma com 6 pessoas e que acho que tinha só 2 vagas de para preencher. E eu falei, tá, mas não tem nem dinheiro pra pagar. E aí eu fiz uma oração sincera, porque eu nem tava lembrando mais daquilo, eu já tinha, sabe, desistido. Eu já tava olhando algumas coisas de casa pra eu poder comprar, assim, usado mesmo, sabe, as coisas básicas de casa, tipo colchão, fogão, pra eu poder ter meu cantinho de novo. E eu tava assim, sem esperança nenhuma. E do nada essa professora me manda mensagem de novo, sabe? E aí eu falei assim, o que que foi agora, né? Eu já tava muito, muito assim, chateada, triste, deprimida mesmo. Só Deus sabe, gente, só Deus sabe. A minha irmã também sabe como que foi aquele momento, assim, que ela faz na minha vida. Tudo tava dando errado. E eu falei, cara, agora que eu tinha desistido, que eu nem tava pensando nisso mais, sabe? Eu tinha desistido. Falei que não é o que Deus tem pra mim ir pros Estados Unidos ou pra outro país, porque é tudo muito caro. Enfim, foi aí que eu fiz a oração. E aí eu entreguei pra Deus. Eu falei que se fosse da vontade de Deus, Deus ia abrir as portas pra tudo. E eu iria descansar, sabe? Aí eu conversei com essa professora, comecei a pesquisar trabalho extra na minha cidade. Tipo assim, de qualquer coisa, gente. Se eu arrumasse faxina, se eu arrumasse trabalho em qualquer coisa, eu ia trabalhar. Se fosse honesto, eu ia trabalhar. Pra conseguir o extra, pra conseguir pagar as aulas de inglês, pra eu passar nas entrevistas, né? Da agência, do visto, juntar dinheiro pro visto, enfim. Eu podia me inscrever até 26 anos. E aí, depois dos 26 anos, eu poderia embarcar até 27. Consegui, perto de casa mesmo, um trabalho na lanchonete. Eu fiquei, acho que 5 meses trabalhando lá. Gente, foi uma época que eu acordava quase de madrugada para poder estudar inglês, para poder passar nas entrevistas. E eu ia dormir quase 2 da manhã. Eu acordava de manhã cedo tão cansada, a minha coluna, as minhas pernas eu não sentia. Principalmente no fim de semana. Porque no fim de semana era onde a lanchonete mais precisava, né, de mim. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo. Pra ganhar, acho que 60 por dia. E 3 dias daria 180. Então, 4 fins de semana no mês daria um dinheirinho bom, que daria pra eu pagar as minhas aulas, juntar um pouco do dinheiro pra pagar a agência. E aí, fiz as aulas, troquei de professora, porque ela não tava me ajudando muito. Eu entrei nesse mundo aí, entrei em vários grupos. E comecei a estudar muito, trabalhar muito. Eu trabalhava no meu trabalho regular, depois saía do meu trabalho, porque às vezes ele precisava de mim também durante a semana, à noite. Então, saía do meu trabalho, gente, eu não tomava banho. E eu ia direto pra essa lanchonete, cansada, suada. E trabalhava até madrugada praticamente. Então, eu sempre falava, se você precisar, todos os dias, me chama todos os dias. Eu tava cansada, assim, exausta. Mas eu precisava de dinheiro pra poder pagar minhas coisas. Eu não contei pra ninguém dos meus planos, do meu sonho. A única pessoa que sabia era minha irmã e a minha amiga de Portugal. As únicas pessoas que sabiam. E eu contei pra ela os meus planos, mas não era uma coisa concreta ainda. Eu consegui, né, pagar um pouco das aulas que eu tava fazendo, que era bem caro, gente, era bem caro. E aí eu peguei um intensivo, né, pra estudar as perguntas mais usadas, mais perguntadas, na entrevista com a agência, na entrevista do visto e com as famílias, né, que a gente vem pra cá pra trabalhar pra eles, olhando as crianças deles. E aí eu tinha que ter o dinheiro pra poder tirar meu visto, ir para outro estado tirar meu visto e o dinheiro do visto. E eu tinha que ter dinheiro para pagar a assessoria, porque sozinha eu não sabia fazer nada, eu tinha muito medo de fazer tudo errado. E a única parte boa foi que o da agência eu pude pagar em 2 cartões de créditos. Então, o dinheiro que eu ganhava na lanchonete, eu pagava alguma coisa. E aí foi tudo dando certo, gente. Aquela oração foi uma oração muito sincera e tudo deu certo. E eu comecei a fazer vários propósitos. Fiquei sem minhas redes sociais por quase 5 meses, trabalhando todos os dias muito. Trabalhando
Eu acordava 6 horas da manhã para poder tomar banho e pegar o ônibus para eu poder ir pro meu emprego regular. Chegava desse emprego e eu ia para essa lanchonete às vezes durante a semana, e nos fins de semana era certo, então eu ia. E eu chegava muito tarde em casa, porque a lanchonete fica tarde, né? É aberta até muito tarde. Gente, eu chegava, eu tomava banho, eu apagava. Eu não via meu despertador, às vezes, despertando de manhã. Às vezes eu chegava no meu emprego regular, né? No meu emprego fixo, às vezes atrasada, porque eu não via meu celular despertando. Foi uma época muito difícil. Nesse período, eu também perdi uma das pessoas mais especiais da minha vida, que foi meu tio. E aí que tudo piorou, porque eu me sentia muito depressiva, era uma dor que eu não conseguia explicar, uma dor na alma, sabe? E eu não conseguia explicar, e eu falava, cara, qual o sentido, sabe, de tudo isso, qual o sentido? E eu não, aí mesmo que eu não queria mais estar naquela cidade, gente, não queria, eu queria ir embora daquele lugar o mais rápido possível. Eu falava assim, me tira desse lugar, não aguento mais estar aqui. E era uma dor, assim, até hoje, sabe, dói muito, eu não gosto muito de falar, mas isso não vem ao caso também. Mas foi uma época que tudo tava muito difícil, e eu tava lutando muito pra conseguir as coisas pra vir pra cá. E aí acontece isso, né? E aí eu perdi meu tio pra piorar a situação. Mas aí eu fui passando nas entrevistas, passei na entrevista com essa agência, depois eu fui pra entrevista do meu visto. Se vocês quiserem, eu posso vir contar nos outros vídeos como foi cada fase de cada coisa, detalhadamente. Mas foi isso. Eu fui tirar meu visto em Brasília. Eu morava no Espírito Santo, então gastei bastante dinheiro também com visto. Fui sozinha, ninguém na minha família foi comigo. Sempre, né, na minha vida, sempre fui fazendo tudo sozinha. Eu sempre fiz tudo sozinha. Queria muito, muito mesmo. Sei lá, minha mãe, meu pai tivesse comigo, sabe? Pelo menos assim, minha mãe tivesse comigo. Mas eu nunca tive muito apoio de ninguém, então eu já aceitava, né? Que é eu por mim. E era um momento muito especial, porque eu tava, assim, realizando aquilo, mas eu não tinha ninguém especial ao meu lado. Eu fui fazer tudo sozinha. Tirei meu visto, cheguei. E eu tinha certeza que eu ia tirar meu visto, porque, sabe, eu via Deus em tudo, assim. Voltei, já fui falar lá na lanchonete que eu trabalhava, que eu não ia mais trabalhar lá com eles, agradeci muito, eles ficaram felizes por mim. E aí eu também já conversei lá na empresa que eu trabalhava, eles não faziam acordo com ninguém, mas eles fizeram um acordo comigo, foi muito de Deus. E eles fizeram um acordo comigo, eu trabalhei lá por 9 meses, então eu peguei um dinheirinho e me ajudou também nas despesas. E aí chegou o dia do embarque, gente. Gente, até hoje, eu tô aqui nesse país, mas só Deus sabe que às vezes eu não acredito que eu tô aqui. E eu cheguei aqui praticamente com inglês zero. Eu sei que nesse intercâmbio a gente precisa de vir com inglês intermediário, mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei usando um tradutor com a minha host family, né? Com a família que eu vim pra trabalhar com eles. Também achando, né, que as coisas iam melhorar pra mim. Tava no país dos meus sonhos, lutei muito, sonhei muito por muitos anos. Quando eu penso que não, eu vim pra uma família, gente, totalmente louca. Eu poderia trocar de família, mas a gente também nunca sabe como que vai ser a próxima família. Então, assim, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas mesmo passando muita dificuldade com essa família que eu vim, eu tava muito feliz de estar aqui, porque eu sabia que era uma fase, ia passar e que as coisas iam melhorar, sabe? Mas voltar pro Brasil nunca foi uma opção, nunca é. Eu não tive homesick, sabe? Vontade de voltar pro Brasil ou algo do tipo. Tenho saudade da minha família, dos meus amigos, né? De comer as comidas de lá. Não é fácil. Chegar até aqui não é fácil e ficar aqui não é fácil, porque muitas meninas voltaram, eu lembro, muitas meninas voltaram, mas esse é assunto para outro vídeo, né? Explicando como que é esse intercâmbio, como que funciona, como que é a experiência, como foi a minha experiência. Tem alguns vídeos também que eu gostaria de colocar aqui no canal, com as crianças, como que foi passar todo esse ano. Depois eu fiz o meu segundo ano, eu fiz com uma outra família em outro estado. E eu não terminei o meu segundo ano, eu saí antes do programa, que eu também quero vir aqui falar com vocês como que foi minha trajetória toda aqui nos Estados Unidos e como que vai ser agora pra frente, né? Mas esse foi um pouco de como eu cheguei aqui, de tudo que eu passei no Brasil pra poder estar aqui e porque eu vim sozinha. Porque, gente, não tem nada no Brasil, tem minha família, mas amo,
quero fazer de tudo pra poder ajudar eles, mas, sabe, eu sempre fiz tudo sozinha, eu sempre fui muito sozinha e é isso. Passei por muita coisa na vida, assim, tipo, muita coisa que eu teria que contar detalhes pra vocês entenderem como que foi a minha vida, assim mesmo. E, e se eu tô aqui hoje, gente, é um milagre de Deus. Eu só tenho que agradecer porque foi um sonho, sabe, de muitos anos, desde criança. Foi um sonho pela minha realidade. Era impossível. Muita luta, muita esperança. Também tinha época que eu não tinha esperança, mas tinha época que eu, sabe, a esperança estava alta e eu falava, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas eu sabia que estava muito distante. Graças a esse intercâmbio, eu vim para esse país, né? E aqui, se Deus quiser, eu vou conquistar muitas coisas ainda. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de que eu estou aqui tem um ano e pouco, né? Eu cheguei em abril de 2024. Então, cada coisa que eu vivo hoje, sabe, era um sonho muito distante para mim. E tá aqui é muito assim, Deus na minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez. Estar aqui também morando com famílias aqui americanas não foi fácil, gente. Não foi fácil. Esse intercâmbio não é para qualquer um também. É um intercâmbio muito complicado. Você morar na casa dos outros é muito complicado. Mas graças a Deus eu venci. E essa foi minha história. Foi muito difícil, foi... Gente, acho que cada pessoa sabe da sua história, né? Por mais que a gente tente explicar da melhor maneira, acho que cada pessoa sabe o que realmente passou. Né? E principalmente o psicológico da gente fica muito assim, quando a gente passa por situações que deixam a gente abalada. O psicológico a gente fica muito assim, sabe? Abalado. A gente fica sem saber o que fazer. Mas com a graça de Deus, a gente vence. E tudo passa. Eu sou muito grata de estar aqui, gente. E eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal. Também quero trazer vídeos de como que é a vida aqui, de como que as coisas que eu faço, os lugares que eu frequento, lojas, essas coisas, sabe? Que eu acho que pessoas aqui gostam de assistir. É isso. Obrigada por assistir o meu vídeo. Se inscreve no meu canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos.